eu pedi à nossa produção que fizesse o levantamento dos 5 próximos jogos do Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro. Olha aí para você ver os próximos 5 jogos do Vila. O Vila pega Chapecoense, né, em casa, depois ele pega o Cruzeiro pela Copa do Brasil fora de casa, pega o Atlético pela Série B do Brasileiro em Belo Horizonte, o Atlético tá mandando os seus jogos na Arena Independência, pega o Remo fora de casa e depois fecha com o Atlético Paranaense também pela Série B no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Ô, Jean Lopes, o que você me fala aí dessa sequência do Vila? Uma sequência com 4 jogos da Série B e um jogo também da Copa do Brasil. Qual a tendência, a projeção de pontuação do Vila Nova para essa sequência pesada na temporada 2025, Jean Lopes? Eu acho que o Vila Nova na Série B, nesses 12 pontos que ele vai disputar, ele tem condição de ganhar 9. Né? Volta, por favor, a cartela, se for possível. Thiago, ele é favorito contra o Atlético, ele é favorito contra o Remo, ele é favorito contra a Chape. E o Atlético Paranaense é favorito contra ele. Então, de 12 pontos, para mim, o Vila Nova tem todas as condições, jogando o futebol competitivo que está jogando. O Vila Nova é um time hoje muito competitivo, muito regular. Não é um futebol vistoso, não é um futebol lindo, não é. Mas é muito competitivo. E a Série B, obrigado, a cartela voltou. Então, o Vila Nova tem condições contra a Chape, Atlético, Remo, de fazer 9 pontos. É favorito nos 3 jogos. Contra o Atlético Paranaense, não. Para mim, é um jogo mais difícil, mas dá pra, é em casa, né? Agora que eu tô reparando. Então pode fazer 1 ponto aí, ó. 10 pontos nos 12, acredito. Contra o Cruzeiro, não. O Cruzeiro é favorito. O Cruzeiro deve ganhar do Vila lá em Belo Horizonte. Mesmo não estando passando um bom momento, o Cruzeiro é um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Portanto, nesses 5 jogos, o Vila pode fazer 10, Thiago, 10 pontos. Assim, eu não concordo com o Jean Lopes na análise do Atlético Paranaense, né? E eu não tô sendo incoerente, não, porque pra mim o Atlético permanece sendo o grande favorito para ser o campeão da Série B, ok, Tim? Ok. Só que o jogo é no Onésio Brasileiro Alvarenga. No Oba é onde o filho chora e a mãe não vê. Por isso que eu coloquei empate, Thiago. O Vila é muito forte no Oba. Muito forte. Eu vejo que o Ou não? O Jean, ele fez uma análise aí. Não, foi boa a análise dele. Boa, otimista. Porque hoje eu vejo um jogo difícil lá em Belém, contra o Remo. É bom a gente ver que o Remo, na última rodada, por exemplo, ganhou do Curitiba lá, ganhou do América Mineiro lá, não tem sido fácil jogar contra o Remo dentro de Belém. Então eu vejo um jogo complicado para o Vila Nova. O jogo contra a Chapecoense agora, amanhã, né? Amanhã, na sexta-feira, vai ser... O Vila, para mim, é favorito. Contra o Cruzeiro, não, principalmente porque o jogo é em Belo Horizonte. Contra o Atlético, até pela maneira que o Atlético está até agora no Campeonato Brasileiro, sim, o Vila é favorito. Para mim, tem que ir para lá e tentar jogar com imposição, como se estivesse jogando em casa. Aí esse jogo contra o Remo e o jogo contra o Atlético Paranaense, o Atlético aqui em Goiânia e o Remo lá em Belém, eu vejo jogos mais complicados, mais difíceis. Dentro do Oba, o Vila enfrentou times difíceis. No ano passado, por exemplo, pegou o Santos lá, não perdeu, conseguiu empatar. Já pegou jogos contra o Cruzeiro e venceu em 2023. Então, dentro do Oba, o Vila é muito forte. Agora vai pegar o favorito ao título do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, eu vejo um jogo com mais dificuldade também. E esse jogo em Belém não é fácil. Até por uma situação que, infelizmente, o Vila ainda tem um histórico de não jogar bem fora de casa. Tomara que esse ano o Vila quebre. Começou não jogando bem. Se a gente pegar o primeiro jogo do Vila fora de casa diante do Curitiba, o Vila não fez um bom jogo. Perdeu pro Coxa lá nos minutos finais, mas não jogou bem. Então o Vila precisa dessa situação de ter força fora de casa. Mas eu vejo esse jogo contra o Remo lá no Mangueirão um jogo bem difícil também. Meus amigos, 12h05 agora, debate das eras, oferecimento a Camargo, 6 décadas de tradição em peças agrícolas e agora referência em peças para motores a diesel. Pasta Rosa, guerra total às pragas urbanas. Like Móveis, o like das eras do esporte é da Like Móveis. Mude de vida com a Like Móveis. Conheça o Clube de Tiro Léder Pinheiro. Lá tem um atendimento maravilhoso para você que gosta de tiro esportivo. Clube de Tiro Léder Pinheiro. Chame pelo WhatsApp e conheça, gente. É muito fácil. 629-8413-1643. Clube de Tiro Léder Pinheiro. E também, meus amigos do Brasil, essa marca que é topíssima. Todo mundo gosta, né? Irmão Soares. Tudo que você precisa em materiais para construção, do básico ao acabamento. Compre na loja e também no site. Irmão Soares, vem que tem. Gabriel Castro. Vamos falar da final de ontem? Ô, Gabriel, tem uma hora que a gente tá falando, meu filho.
Aí já me passa raiva. Aí depois o Thiago é ignorante, é mal educado, é deselegante. Faz isso não, Gabriel. Comecei falando isso aqui, meu filho. Deixa o like no canal do YouTube, Gabriel, e manda uma camisa do Papão pra mim que eu visto aqui, viu? Zé Cícero também tá ligado com a gente, é torcedor do Paysandu, da Mucura querida. Jefferson Saraiva, todo mundo tenta, mas só o Papão é penta. Marcos Costa, que fase, o Papão engasgando o Thiago. Carlos da Silva, Goiás é um clube grande, mas está simplesmente acabado por conta de gestões horrorosas. Joaquim Marques, Mucura é campeã. E o Elker Silva também tá ligado com a gente. Um abraço a todos aí. Vai deixando o like, meus amigos. Precisamos bater aqui os 1000 likes no canal do YouTube. Volta a cartela, divide a tela aqui com a gente, por favor. Ô Danilo, eu não me assusto com essa cartela não, com esses jogos aí não. Primeiro porque a Série B é muito equilibrada. Pra mim o jogo mais difícil dessa sequência, você sabe contra quem é? Pra mim não é nem contra o Cruzeiro, porque eu não espero muita coisa do jogo do Vila Nova contra o Cruzeiro. Então assim, sabe quando você entrega pra Deus? Seja o que Deus quiser. E eu não tenho medo do Cruzeiro também não, mas é porque o Vila Nova tem um histórico difícil contra equipes grandes, né? O Vila, assim, quando ele pega equipes grandes, principalmente em Copa do Brasil, o Vila, ele não tem um retrospecto muito bom. Então eu nem conto o Cruzeiro. O jogo mais difícil pra mim não é contra o Atlético Paranaense. É o do Remo. É contra o Remo. O Remo tem um time muito bom. Muito bom. Aliás, um detalhe, Matheus, a gente até questionou há pouco aqui a competência, né, do futebol lá do Pará, mas o Remo fez uma contratação que pra mim foi maravilhosa. Uma contratação que jogaria fácil aqui em qualquer equipe da capital. Pedro Rocha. Cara, ele tá jogando demais. O Pedro Rocha, nesse momento, é o principal jogador da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem 4 gols na Série B. Não, né? E ele tá jogando demais, não são apenas os gols. Decisivo contra o Curitiba. Porque às vezes você pega ali, o cara... Você lembra daquele Joel que jogou aqui no Vila Nova em 2003? Batia falta. Só fazia gol de falta e de pênalti. Aí você pega assim, o cara tem 10 gols na temporada, 8 de pênalti, 1 de cabeça e 1 de rebote. O Pedro Rocha, ele tá sendo efetivo, ele tá ajudando. Ele é um líder positivo e técnico. Então esse cara tá jogando muita bola. Eu vi o jogo contra o Curitiba, essa última rodada eu vi. Ele arrebentou, ele e o Rangel. Pra mim, o primeiro tempo, o Remo sofreu. O primeiro tempo do Curitiba foi bom, o Curitiba jogou dentro do campo do Remo, Marcelo Rangel bem, a válvula de escape era o Pedro Rocha pelo lado esquerdo e o Janderson que a gente conhece aqui do futebol do Atlético aqui pelo lado direito, só que o volume do Curitiba foi maior, só que o Remo mostrou eficiência. No finalzinho ali, 47 do primeiro tempo, teve um contra-ataque, aí assistência do Janderson pro gol do Pedro Rocha. Mas é um time que tá no início bom, né? Agora, até chegar o dia para jogar contra o Vila Nova, muita coisa pode mudar. Mas falando de hoje, eu vejo também um jogo muito complicado e eu não coloco o Vila como favorito nesse jogo contra o Remo, não. 2h09 da tarde, debate das Ceras, oferecimento a Camargo, 6 décadas de tradição. Belcar, boa de negócio. Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. Contamos com pronto atendimento 24 horas, atendimento completo, resolutivo e de excelência para você e para sua família. 3414-4000. Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Vai de Sopema, 100% confiança. E Vedacil. Você já passou por aquela situação de máquina parada por conta de mangueira desgastada? Vai de Vedacil. De Goiás para todo o Brasil, Vedacil você sabe, né? Orgulho do povo goiano, vedacil.com.br. Danilo, e essa sequência, divide a tela de novo aí pra gente, por gentileza, Eduardo Cabral, e vai deixando o seu like você de casa, hein? Vai deixando o seu like no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. O que você me fala dessa sequência, principalmente da Série B? Chapecoense em casa, Atlético fora, Remo fora e Atlético Paranaense em casa. São 2 pontos em disputa. O Vila, na tua visão, tem capacidade, tem qualidade para fazer quantos pontos dessa sequência pesada na Série B do Brasileiro, Danilo? Thiago, pra mim o Vila Nova, se fizer 6 a 7 pontos, pode ser considerado aí bons os números. Eu não vejo o Vila tendo vida fácil contra o Remo lá em Belém. O Remo que jogou bem contra o América Mineiro, venceu com propriedade. Contra o Coritiba, o time do Coxa teve ali um volume maior ofensivo, onde o Marcelo Rangel foi um dos destaques da partida, mas faz parte também. O Remo foi lá, foi eficaz, fez o gol com o Pedro Rocha e depois se segurou, conseguindo mais fazer vantagem do seu estádio, 2 jogos, 2 vitórias. Eu não vejo o Vila Nova indo lá e conseguindo vencer. Contra o Atlético é um incógnito, o time também não vai ficar perdendo todos os jogos até acabar a Série B, uma hora vai dar esse despertar. Mas eu ainda vou colocar 3 pontos pro Vila Nova lá. Contra a Chape também é um jogo complicado, mas o fator casa vai fazer presente. 6 pontos ou 7, o empate contra o Atlético Paranaense aqui. Eu creio que tá ótimo, de 12 disputados.
acima da média de 50% aí, tá muito bom. Quanto o Cruzeiro é uma nuance diferente, é um jogo de Copa do Brasil, ele vai enfrentar um Cruzeiro em crise, um Cruzeiro que ainda tá na instabilidade, o presidente falou aquelas coisas, o time não consegue ganhar, um time também que não joga bem contra o Red Bull Bragantino, ele perde, tendo lapsos, digamos assim, dá pra tirar 12, 15 minutos no máximo de bom futebol da equipe do Cruzeiro, mas é uma camisa, é uma tradição, mas eu também já não vejo tanto essas camisas jogando assim, foram várias que ficaram pelo caminho da Copa do Brasil. Prefiro ver esse jogo primeiro para mim depois falar se o Vila tem capacidade de passar ou não. Favorito é o Cruzeiro, porque joga em casa, tem mais estrutura, tem mais isso, mas o Vila tem capacidade de chegar lá e, quem sabe, complicar o jogo e trazer a decisão pro Serra, por que não? Mas é um calendário difícil, a Série B é bem exigente, mas o Vila tem algo que outros times até nem têm aqui em Goiânia. Ele tem um equilíbrio, né? Ele tem uma defesa muito sólida, ele tem um time equilibrado, um time palpável para o que é a Série B. A Série B é competitiva, a Série B é força, a Série B é raça. A Série B você tem que ter vontade, você tem que ter pra entrar pra matar o cara. E o Vila tem isso. O Vila tem esse espírito, tem um time que às vezes tecnicamente falta muita coisa, é verdade, mas só que os caras querem. Os caras têm força, os caras têm a capacidade física, tem um bom lateral direito, tem um sistema defensivo que dificilmente o Vila vai sofrer gols ao longo dessa Série B. Vão ser poucos os times que vão fazer o que o Goiás fez, 2 gols no Vila Nova em um mesmo jogo. Então, o Vila vai conseguir fazer uma campanha bem sólida aí ao longo da competição, caso esse fator financeiro não o atrapalhe de setembro em diante. Meus amigos, 1.200 aparelhos conectados e a gente só tem 595 likes. Precisamos bater os 1.000. 1.000 likes no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Eduarda, pega pra mim depois a nossa quantidade de inscritos, por gentileza, pra gente aumentar também a nossa quantidade de inscritos. Pega aí pra mim, coloca na tela do canal do YouTube, Eduarda, a nossa quantidade de inscritos no YouTube Rádio Band News Goiânia. Tô abraçando também você do FM 90.7. Obrigado pela tua audiência, você é disparado o melhor ouvinte do rádio brasileiro. 2h03, debate das feras, oferecimento Centro-Oeste Express, a transportadora número 1 de Goiás. Acetona Cruzeiro, produzida no estado há 6 décadas. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou, lá tem. E Belcar Caminhões, nós estamos preparados para atender você nas operações de transporte rodoviário de cargas para longas distâncias, com muito mais tecnologia e eficiência. Fale com o Timaço da Belcar Caminhões, a solução para o seu negócio passa pela Belcar Caminhões, 62 32 39 9600, 62 32 39 9600. E essa sequência aí do time do Vila Nova, Matheus, o Vila que nessa parte inicial da competição fez 4 jogos seguidos em Goiânia, né? Jogos como mandante, também um clássico contra a equipe do Goiás, e agora sai mais do que fica em casa. Jogos pesados contra Remo, contra o Atlético não, para mim o Vila tem a obrigação da vitória. Mas são jogos pesados e no meio desses jogos tem a Copa do Brasil contra a equipe do Cruzeiro. O que você projeta aí de pontos do Vila Nova, de aproveitamento do Vila nessa próxima sequência pesada da temporada 2025, Matheus? Cara, esse time da Chapecoense ele é encardido, né, bicho? Gosta do empate fora de casa, que é uma enormidade. E ele não muda a característica, né? Esse ano é assim, o ano passado foi do mesmo jeito, retrasado também, nos últimos anos capengando para não cair para a Série C, né? Mas é um time muito complicado quando ele vai jogar fora de casa, ou seja, quando ele vai jogar agora lá no Oba amanhã. Então, assim, é um adversário complicado, mas eu acredito sim que o Vila Nova ele vai conquistar mais uma vitória dentro de casa. Cruzeiro, jogo difícil, Vila pipoca para time grande. Então não acredito numa vitória ou no empate contra o Cruzeiro. Atlético, para mim, o Vila Nova vence. O Remo, para mim, o Vila Nova vence. E o Atlético Paranaense também, o Vila Nova vence. Então, de derrota mesmo, eu acho que é só o Cruzeiro. Só o Cruzeiro, né? Assim, você tá bem confiante, né? Você achou o jogo da Chapecoense mais difícil que os outros? É o estilo de jogo. O Vila é favorito, é o estilo de jogo. A Chapecoense venceu o Paysandu fora de casa, né? Lá em Belém. Mas o time da Chapecoense nessa temporada, ele consegue montar um time interessante, coisa que não estava acontecendo nos últimos anos. Tanto que, pra mim, ele foi vice-campeão do Campeonato Catarinense no apito. O Avaí levou na mão grande. Foi na mão grande. A Chapecoense jogou os 2 jogos mais do que a equipe do Avaí. Acharam um pênalti pro Avaí lá. Aí o apito foi lá e acabou ferrando com a equipe da Chapecoense. Tem uns times na Série B que é chato de jogar. A Chapecoense é um. Principalmente se a Chapecoense estiver jogando fora de casa. É um time muito complicado, cara. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo duro, mas, por fim, eu vejo que o Vila Nova sairá vitorioso. O Atlético, cara, pra obrigação mim, da vitória. Nada.
o Remo, o Vila joga bem contra o Remo, né? O Vila tem um histórico positivo. Menos em final. Diferente do Paysandu, eu vejo que o Remo, o Vila Nova pode sim conquistar uma vitória ou um empate. E aí contra o Atlético Paranaense, por estar jogando no Oba e o estádio estará lotado, pelo menos nesse jogo, né? Porque, pelo amor de Deus, que a torcida do Vila ultimamente vai estar lotado, então eu acredito também em um triunfo contra o Atlético Paranaense.